Salve, guerreiros das histórias épicas! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trago para vocês uma saga monumental que vai fazer seu coração acelerar, o sangue da terra, a Guerra dos Povos Ancestrais. Uma narrativa épica sobre a maior aliança indígena já formada no Brasil colonial, onde diferentes tribos se uniram para enfrentar a invasão portuguesa numa guerra que mudou para sempre o destino da Mata Atlântica. Se você vibra com essas histórias de coragem, resistência e poder ancestral, não esqueça de apertar o botão de inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras épicas. E me conta nos comentários, qual tribo brasileira você gostaria de ver numa próxima história. Agora, preparem-se para testemunhar a união sagrada dos povos da floresta. Vamos à guerra! O chamado dos tambores sagrados. No coração da Mata Atlântica, onde as árvores milenares tocavam os céus e os rios sussurravam segredos ancestrais, ecoou um som que não se ouvia há gerações, o batido dos tambores de guerra sagrados. Era o ano de 1575, e pela primeira vez na história conhecida, representantes de 12 tribos diferentes haviam se reunido num grande conselho de guerra. O local escolhido foi a Clareira dos Espíritos, um círculo sagrado onde, segundo as lendas, os próprios deuses desciam para comunicar-se com os mortais durante os eclipses lunares. Aimoré, o grande xamã dos Botocudos, havia sido escolhido para liderar a cerimônia de união. Seus 90 anos de vida eram um testemunho vivo da sabedoria ancestral, e suas visões proféticas eram respeitadas por todas as tribos da região. Pintado com tintas sagradas que brilhavam como ouro líquido sob a luz filtrada pelas copas das árvores, ele se ergueu no centro da clareira carregando o bastão dos ventos antigos, um artefato talhado pelos primeiros xamãs e passado de geração em geração. Seu corpo franzino contrastava com a energia poderosa que radiava, fazendo o próprio ar ao seu redor vibrar com magia ancestral. Irmãos da floresta, sua voz ecoou através da clareira como o trovão distante, os espíritos me falaram em sonhos. Vi navios grandes como montanhas chegando às nossas costas, homens de pele pálida como ossos de morto carregando bastões que cospem fogo e morte. Vi nossas crianças sendo levadas em correntes, nossas mulheres violentadas, nossos anciãos mortos como animais. Mas também vi algo mais, vi a união de nossos povos, uma aliança sagrada que fará a própria terra tremer sob os pés dos invasores. As palavras do xamã foram recebidas com murmúrios de aprovação e punhos cerrados erguidos ao céu. Representantes dos Tupinambá, Guarani, Kainga, Xoclen, Krenak, Pataxó, Machacali, Puri, Coroado, Temimino, Goitacá e Aimoré formavam um círculo impressionante de poder e determinação. Cada grupo havia trazido seus melhores guerreiros, suas armas mais letais e seus rituais mais sagrados. Caraí, o cacique dos Guarani, se destacava com sua estatura imponente e cicatrizes rituais que cobriam seu torso como um mapa de batalhas vencidas. Cunhantã, a guerreira líder dos Tupinambá, era uma mulher cuja beleza feroz escondia uma mente estratégica brilhante e um coração que não conhecia medo. Seus olhos negros como obsidiana haviam visto 3 aldeias serem massacradas pelos portugueses, e sua sede de vingança era tão intensa quanto o fogo sagrado que ardia no centro da clareira. A cerimônia de união durou 3 dias e 3 noites. Cada tribo trouxe seus objetos mais sagrados, penas de águia abençoadas pelos ventos das montanhas, pedras vulcânicas tocadas pelo fogo dos primórdios, águas coletadas das nascentes mais puras da floresta, ervas que cresciam apenas nos locais onde os espíritos ancestrais haviam caminhado. Quando todos os elementos foram misturados numa única cuia de madeira talhada na árvore-mãe, a própria natureza pareceu responder, o vento cessou completamente, os animais silenciaram e uma luz dourada desceu dos céus, envolvendo todos os presentes numa aura de poder sobrenatural. Hoje nascemos como um só povo, declarou Aimoré enquanto a cuia sagrada era passada de mão em mão, hoje juramos pelos espíritos de nossos ancestrais que não descansaremos até que a última gota de sangue invasor seja devolvida à terra que eles profanaram. Que os deuses da floresta sejam nossas testemunhas, esta é a hora da grande resistência. O grito de guerra que se seguiu ecoou através de quilômetros de floresta, assustando bandos de araras e macacos, e chegando até mesmo aos ouvidos dos colonos portugueses que se encontravam a léguas de distância. Era o nascimento da maior aliança militar indígena da história do Brasil, uma união que faria o próprio destino da colônia tremer em seus alicerces. A estratégia da Cobra Grande. Com a aliança sagrada selada pelo sangue e pelas lágrimas dos 12 povos, chegou o momento de planejar a guerra que definiria o futuro da terra brasileira. Cunhantã, escolhida como estrategista-chefe devido à sua experiência em combates contra os portugueses, espalhou sobre o chão da clareira um grande mapa feito de cascas de árvore e pintado com tintas extraídas de plantas sagradas. Cada rio, cada montanha,
Cada trilha da região costeira estava meticulosamente representada, resultado de anos de observação e reconhecimento realizados por espiões indígenas infiltrados nas cidades coloniais. Os homens de ferro são poderosos quando lutam em campo aberto, explicou a guerreira Tupinambá, sua voz firme ecoando a autoridade natural, mas se tornam fracos e confusos quando são atraídos para nossa casa, a floresta profunda. Eles dependem de seus cavalos, de seus canhões pesados, de formações militares que aprenderam lutando contra outros homens brancos em terras distantes. Aqui, entre as árvores sagradas de nossos ancestrais, essas vantagens se tornam desvantagens fatais. Seus dedos traçaram rotas sinuosas através do mapa, mostrando como pequenos grupos de guerreiros poderiam usar a densa vegetação para suas emboscadas. Caraí, o poderoso cacique Guarani, contribuiu com sua experiência em guerra psicológica, uma arte na qual seu povo havia se especializado durante séculos de conflitos intertribais. Primeiro, devemos quebrar seu espírito antes de quebrar seus corpos, disse ele enquanto seus olhos brilhavam com inteligência maliciosa. Atacaremos suas fazendas isoladas durante a noite, quando a escuridão é nossa aliada. Deixaremos sinais de nossa presença, pegadas que terminam no nada, sons de tambores vindos de lugares impossíveis, visões de guerreiros pintados que aparecem e desaparecem como espíritos. Quando o medo tomar conta de seus corações, estarão preparados para a derrota. O plano que emergiu desses dias de planejamento intenso era complexo como uma teia de aranha e mortal como o veneno da jararaca. Seria chamado de estratégia da cobra grande, uma referência à serpente mítica que, segundo as lendas, podia se mover invisível através dos rios e atacar quando menos esperavam. A guerra seria dividida em 3 fases distintas: primeiro, ataques de terror psicológico para semear pânico entre os colonos; depois, uma série de emboscadas coordenadas contra comboios militares e comerciais; finalmente, um cerco total às principais cidades costeiras, cortando todas as rotas de suprimento e comunicação com Portugal. Cada tribo recebeu responsabilidades específicas baseadas em suas habilidades tradicionais. Os botocudos, mestres no uso de zarabatanas e venenos, ficaram encarregados dos ataques silenciosos e da eliminação de sentinelas. Os goitacá, conhecidos por sua ferocidade em combate corpo a corpo, liderariam os assaltos diretos contra as fortificações inimigas. Os guarani assumiriam o papel de espiões e sabotadores, infiltrando-se nas cidades para coletar informações e preparar ataques por dentro. Os Tupinambá, com sua experiência naval, dominariam os rios e impediriam o transporte aquático de soldados e suprimentos. Aimoré, o grande xamã, contribuiu com um elemento que os portugueses jamais esperariam enfrentar: magia de guerra ancestral. Durante rituais secretos realizados nas cavernas mais profundas da floresta, ele e outros pajés invocariam os espíritos dos guerreiros mortos para que lutassem ao lado dos vivos. Os invasores trouxeram seu deus de ferro e fogo, murmurou o ancião enquanto preparava poções sagradas que dariam força sobrenatural aos guerreiros, mas esqueceram que esta terra tem seus próprios deuses, muito mais antigos e infinitamente mais poderosos. Quando a lua nova chegar, liberaremos forças que farão até mesmo seus canhões parecerem brinquedos de criança. A preparação levou 2 meses completos. Armas foram fabricadas nos moldes tradicionais, mas aperfeiçoadas com técnicas secretas passadas de geração em geração. Flechas com pontas envenenadas usando toxinas que causavam paralisia instantânea, lanças com lâminas tão afiadas que podiam atravessar armaduras de metal, tacapes com pedras vulcânicas que explodiam em fragmentos cortantes no momento do impacto. Mais de 5.000 guerreiros foram treinados em técnicas de combate na selva, movimento silencioso, camuflagem natural e comunicação através de sinais que imitavam sons de animais. Quando tudo estava pronto, a Aliança possuía o exército indígena mais bem organizado e equipado que o continente americano já havia visto. As primeiras gotas de sangue. A Guerra dos Povos Ancestrais começou numa noite sem lua de setembro, quando a escuridão cobria a região costeira como um manto negro tecido pelos próprios espíritos da vingança. O primeiro alvo escolhido foi a fazenda de Gaspar Fernandes, um colono português particularmente cruel que havia enriquecido capturando índios para vender como escravos. Sua propriedade ficava numa região isolada, rodeada por pequenas plantações de cana-de-açúcar e protegida apenas por uma paliçada de madeira e uma dúzia de mercenários mal treinados. 40 guerreiros das tribos aliadas se aproximaram da fazenda como sombras vivas, seus corpos pintados com tintas que os tornavam invisíveis na escuridão. Moviam-se em formação de leque, uma técnica de cerco desenvolvida pelos botocudos para a caça de grandes felinos, mas adaptada para presas humanas.
Cada guerreiro conhecia exatamente sua posição e função, alguns eram responsáveis por eliminar silenciosamente os guardas, outros por incendiar os edifícios, e um grupo especial tinha a missão de capturar o próprio Fernandes vivo para um ritual especial de justiça. Tuxá, um jovem guerreiro pataxó de apenas 20 anos, foi o primeiro a derramar sangue português nesta guerra. Sua zarabatana disparou um dardo envenenado que atravessou o pescoço de um sentinela, derrubando-o instantaneamente sem um único som. O veneno usado era extraído de rãs sagradas que viviam apenas nas regiões mais profundas da floresta, uma receita secreta que causava paralisia completa mas mantinha a vítima consciente, perfeito para interrogatórios ou rituais de vingança. Em questão de minutos, todos os guardas externos estavam neutralizados, e o caminho estava livre para o ataque principal. O assalto à fazenda foi devastador e coordenado como uma dança mortal. Flechas incendiárias atearam fogo aos telhados de palha, lanças atravessaram paredes de madeira como se fossem feitas de papel, e os gritos de guerra dos atacantes ecoaram através da propriedade como rugidos de jaguares enraivecidos. Gaspar Fernandes foi encontrado tentando esconder-se no porão de sua casa, tremendo como folha ao vento e oferecendo todo o seu ouro em troca da vida. Mas ouro não era o que os guerreiros buscavam, eles queriam justiça pelo sangue derramado de seus irmãos. Você lembra dos meninos que capturou na aldeia dos Krenak? Perguntou Cunhantã enquanto segurava a lâmina de seu punhal contra a garganta do fazendeiro. Lembra de como eles choraram por suas mães enquanto você os acorrentava? Lembra do prazer doentio que sentia ao vender crianças como se fossem animais? A cada pergunta, Fernandes empalidecia mais, sua consciência culpada sendo forçada a confrontar crimes que havia tentado esquecer. Sua morte foi rápida mas simbólica, uma flecha atravessou seu coração, e seu sangue foi coletado numa cuia sagrada para ser oferecido aos espíritos dos ancestrais mortos. Mas a verdadeira mensagem da aliança indígena não estava na morte de Fernandes, estava no que deixaram para trás. Quando os soldados portugueses chegaram para investigar o ataque, 3 dias depois, encontraram uma cena que fez até mesmo os veteranos mais endurecidos sentirem calafrios na espinha. O corpo do fazendeiro havia sido colocado no centro de um círculo ritual feito com pedras vulcânicas e cercado por símbolos sagrados pintados com seu próprio sangue. Penas de águia e garras de jaguar decoravam a cena como oferendas aos deuses da guerra, e uma mensagem em múltiplas línguas indígenas estava gravada numa grande árvore próxima: esta terra bebe o sangue dos profanadores. A Grande Aliança desperta. A notícia do massacre espalhou-se pelas cidades coloniais como fogo em capim seco, causando pânico generalizado entre fazendeiros e comerciantes. Pela primeira vez desde o início da colonização, os portugueses compreenderam que enfrentavam algo muito diferente dos conflitos tribais isolados do passado. Esta era uma guerra organizada, sistemática, e conduzida por inimigos que conheciam cada árvore, cada trilha, cada rio da região. O governador-geral ordenou imediatamente o envio de reforços militares de Salvador e Recife, mas as forças indígenas já haviam desaparecido na floresta como fantasmas, preparando-se para o próximo ataque numa guerra que estava apenas começando. A dança dos espíritos guerreiros. Enquanto o terror se espalhava pelas fazendas portuguesas como uma praga invisível, a aliança indígena preparava sua segunda fase de ataques. Em cavernas sagradas escondidas nas profundezas da Mata Atlântica, onde estalagmites milenares formavam catedrais naturais de pedra e cristal, os xamãs das 12 tribos realizavam rituais que não eram praticados há séculos. Aimoré, o grande pajé dos botocudos, liderava cerimônias místicas que invocavam forças sobrenaturais para abençoar as armas dos guerreiros e amaldiçoar os inimigos com pesadelos eternos. A dança dos espíritos guerreiros foi o mais poderoso desses rituais ancestrais. 300 guerreiros selecionados de todas as tribos aliadas participaram de uma cerimônia que durou 7 dias e 7 noites consecutivas, onde jejum, bebidas alucinógenas sagradas e cânticos hipnóticos os transportaram para dimensões espirituais onde podiam comunicar-se diretamente com os fantasmas de ancestrais mortos em batalha. Cada participante emergiu dessa experiência transformado, seus olhos brilhavam com fogo sobrenatural, seus corpos pareciam irradiar força primitiva, e suas habilidades de combate haviam sido elevadas a níveis quase inumanos. Yara, uma guerreira Shoklin de 30 anos conhecida por sua velocidade lendária, foi uma das que mais se transformou durante o ritual. Antes da cerimônia, ela já era considerada a corredora mais rápida de sua tribo, capaz de alcançar servos em plena corrida através da floresta. Após a dança dos espíritos, testemunhas juraram vê-la mover-se tão rapidamente que parecia se dividir em múltiplas formas, atacando inimigos de várias direções simultaneamente. Seus cabelos longos, entrelaçados com penas de beija-flor sagradas, flutuavam ao redor de seu corpo como se possuíssem vida própria, e suas flechas nunca erravam o alvo mesmo quando disparadas durante saltos acrobáticos impossíveis.
Jaguar Negro, um guerreiro Kaingan cujo nome verdadeiro era segredo conhecido apenas pelos espíritos, tornou-se lendário por sua capacidade de se camuflar completamente na vegetação da floresta. Após o ritual, ele podia permanecer imóvel por horas em posições impossíveis, pendurado em galhos de árvores ou submerso em rios lamacentos, esperando o momento perfeito para atacar. Suas vítimas nunca o viam chegando, sentiam apenas uma sombra passando, seguida pela dor aguda de sua lança atravessando órgãos vitais. Os portugueses começaram a chamá-lo de demônio da mata, convencidos de que enfrentavam uma criatura sobrenatural ao invés de um homem mortal. O segundo grande ataque da Aliança teve como alvo um comboio militar que transportava armas e ouro de Salvador para uma guarnição no interior. 50 soldados portugueses bem armados e experientes escoltavam 10 carroças carregadas com arcabuzes, pólvora, lâminas de aço e cofres cheios de moedas destinadas a pagar mercenários. Era exatamente o tipo de presa que os guerreiros indígenas precisavam, recursos militares que poderiam ser capturados e redistribuídos, além de uma oportunidade de demonstrar sua superioridade tática contra forças regulares do exército colonial. A emboscada foi preparada num desfiladeiro estreito entre duas colinas cobertas por vegetação densa, um local onde o comboio seria forçado a diminuir a velocidade e formar uma coluna vulnerável. Guerreiros especializados em diferentes tipos de combate foram posicionados estrategicamente, arqueiros nas elevações para a chuva de flechas devastadora, lanceiros escondidos atrás de árvores para ataques de surpresa, e um grupo de elite armado com tacapes para combate corpo a corpo final. A coordenação era perfeita, resultado de semanas de treinamento conjunto entre tribos que historicamente haviam sido rivais. Quando o comboio entrou no desfiladeiro, foi recebido por uma tempestade de projéteis que transformou a manhã ensolarada num inferno de gritos e sangue. Flechas envenenadas atravessaram armaduras como se fossem feitas de couro, lanças perfuraram cavalos e cavaleiros simultaneamente, e tacapes esmagaram crânios com força suficiente para quebrar pedras. Os soldados portugueses, acostumados a lutar contra inimigos que se apresentavam em formações abertas, ficaram completamente desorientados pelos ataques vindos de todas as direções ao mesmo tempo. Em menos de 30 minutos, 50 homens treinados foram reduzidos a cadáveres espalhados pelo chão vermelho de sangue, e todo o carregamento estava nas mãos da Aliança Indígena. O Cerco das Águas Vermelhas. Com 2 vitórias devastadoras conquistadas, a Aliança Indígena estava pronta para sua fase mais ambiciosa, o cerco simultâneo das 3 principais cidades costeiras controladas pelos portugueses. Salvador, Recife e Rio de Janeiro seriam isoladas completamente de suas rotas de suprimento terrestres, forçando os colonos a depender apenas do mar para a sobrevivência. Era uma estratégia arriscada que exigia coordenação perfeita entre milhares de guerreiros espalhados por centenas de léguas de território, mas os líderes tribais estavam confiantes de que seus anos de preparação finalmente dariam frutos. Cunha Antã assumiu o comando das operações contra Salvador, a capital administrativa da colônia e símbolo máximo do poder português no Brasil. Sua força era composta por 1.500 guerreiros das tribos Tupinambá, Pataxó e Machacali, especialistas em combate anfíbio que podiam atacar tanto por terra quanto pelos rios e baías que cercavam a cidade. Durante 2 semanas, pequenos grupos de infiltração cortaram todas as estradas que conectavam Salvador ao interior, destruindo pontes, bloqueando passagens com troncos de árvores gigantescas e estabelecendo postos de observação permanentes para interceptar qualquer tentativa de comunicação ou transporte. Caraí liderava o cerco de Recife com uma força mista de guerreiros Guarani, Kainga e Xoclen, totalizando cerca de 1.200 homens. Sua estratégia era diferente, ao invés de um bloqueio direto, ele implementou uma campanha de terror psicológico que tornava qualquer viagem terrestre um pesadelo de ansiedade e medo. Comerciantes que tentavam sair da cidade encontravam suas carroças queimadas e seus cavalos mortos com flechas cravadas nos corpos, mas eles próprios eram deixados vivos para contar a história e espalhar o pânico. Mensagens ameaçadoras em línguas indígenas apareciam pintadas nas paredes dos edifícios durante a noite, e sons de tambores de guerra ecoavam das florestas circundantes ao amanhecer e ao anoitecer. O cerco do Rio de Janeiro ficou sob responsabilidade de Jaguar Negro e seus guerreiros Kainga, apoiados por contingentes Coroado e Puri que conheciam intimamente as montanhas e vales da região. Esta operação era a mais complexa de todas, pois a cidade ficava numa baía extensa com múltiplas rotas de acesso e uma população maior de soldados regulares. A solução encontrada foi dividir as forças em pequenos grupos altamente móveis que atacavam e desapareciam como fantasmas, nunca permanecendo tempo suficiente num local para serem cercados pelas tropas coloniais, mas causando danos constantes e acumulativos que lentamente estrangulavam a capacidade de resistência da cidade. A fase mais dramática dos cercos começou quando os guerreiros conseguiram controlar as fontes de água doce que abasteciam as 3 cidades.
Utilizando conhecimentos ancestrais sobre hidrologia e botânica, os pajés das tribos aliadas envenenaram rios e poços com substâncias que não matavam imediatamente, mas causavam doenças debilitantes que enfraqueciam gradualmente a população colonial. Ao mesmo tempo, outros grupos especializados atacaram sistematicamente fazendas e plantações nos arredores das cidades, destruindo estoques de alimentos e impedindo qualquer produção agrícola local. O nome Cerco das Águas Vermelhas surgiu quando os rios que corriam em direção às 3 cidades começaram literalmente a ficar vermelhos, não apenas com o sangue dos combates, mas com uma tinta vegetal sagrada que os xamãs haviam preparado usando raízes de plantas encontradas apenas nas regiões mais profundas da Mata Atlântica. Esta substância, além de dar cor vermelha à água, produzia visões alucinógenas em quem a bebia, fazendo com que soldados e colonos portugueses começassem a ver guerreiros indígenas fantasmagóricos mesmo quando estavam sozinhos em seus aposentos. Dentro de 2 meses, as 3 cidades estavam em estado de pânico total. Suprimentos estavam se esgotando rapidamente, doenças se espalhavam entre a população, e o moral das tropas coloniais havia despencado a níveis críticos. Muitos soldados desertaram durante a noite, tentando escapar pelo mar em pequenas embarcações, e alguns comerciantes começaram a negociar secretamente com intermediários indígenas, oferecendo ouro e armas em troca de passagem segura para fora da região. Pela primeira vez na história da colonização brasileira, o poder português estava genuinamente ameaçado por forças nativas organizadas, e mensagens desesperadas foram enviadas para Lisboa solicitando reforços militares urgentes e negociações diplomáticas com os líderes da Aliança Indígena. A resposta do ferro e fogo. A chegada de reforços portugueses de Lisboa marcou uma nova fase na Guerra dos Povos Ancestrais, transformando o conflito numa batalha épica entre 2 visões completamente diferentes de mundo e poder. 10 navios de guerra carregando 2.000 soldados veteranos das campanhas africanas e asiáticas ancoraram simultaneamente nos portos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, trazendo consigo armamentos que os indígenas nunca haviam enfrentado, canhões de grande calibre, mosquetes de repetição, cavalaria pesada e, mais aterrorizante de tudo, mastins de guerra treinados especificamente para caçar seres humanos em florestas densas. Dom Afonso de Mendonça, o novo comandante militar enviado pelo rei de Portugal, era um veterano cruel das guerras de reconquista na África, conhecido por sua brutalidade sistemática contra populações nativas e sua crença fanática de que indígenas eram subhumanos que precisavam ser extintos ou escravizados para o bem da civilização cristã. Sua primeira ordem após desembarcar em Salvador foi clara e aterrorizante: não quero prisioneiros. Quero extermínio total. Cada aldeia queimada, cada guerreiro morto, cada criança escravizada. Vamos transformar estas florestas num deserto se necessário, mas a rebelião indígena terminará comigo. A primeira demonstração do novo poder de fogo português aconteceu quando uma coluna de 500 soldados, apoiada por artilharia móvel e 50 cavaleiros, marchou em direção a uma aldeia pataxó que supostamente servia como base de operações para os ataques contra Salvador. O que eles não sabiam era que a aldeia havia sido completamente evacuada dias antes, e no seu lugar encontrava-se a maior armadilha militar já preparada pela Aliança Indígena, um labirinto mortal de fossos disfarçados, armadilhas de lanças acionadas por cordas, e posições defensivas que permitiam ataques devastadores vindos de ângulos impossíveis. A Batalha da Aldeia Fantasma, como ficou conhecida pelos sobreviventes portugueses, foi um massacre que durou o dia inteiro. Os soldados europeus, confiantes em sua superioridade tecnológica, marcharam direto para uma série de emboscadas coordenadas que dizimaram suas fileiras antes mesmo que pudessem formar linhas de batalha adequadas. Yara, a guerreira Choclen abençoada pelos espíritos, liderou ataques relâmpago que apareciam e desapareciam tão rapidamente que os portugueses atiravam contra sombras. Jaguar Negro coordenou ataques de flanqueamento que eliminaram os artilheiros antes que pudessem usar seus canhões efetivamente. Mas a verdadeira surpresa veio quando os guerreiros indígenas revelaram que haviam capturado e modificado armamentos portugueses dos ataques anteriores. Arcabuzes modificados com pontas de lança funcionavam como armas de haste devastadoras, pólvora capturada foi usada para criar explosivos artesanais que desmoronaram árvores gigantescas sobre as colunas inimigas, e espadas de aço foram remontadas em cabos tradicionais para criar armas híbridas que combinavam tecnologia europeia com técnicas de combate ancestrais. A batalha só terminou quando Dom Afonso ordenou uma retirada tática, abandonando metade de seus homens mortos ou feridos na floresta. Dos 500 soldados que haviam entrado na mata com confiança arrogante, apenas 230 conseguiram voltar para Salvador, muitos deles feridos gravemente, todos traumatizados por uma experiência que desafiava tudo o que sabiam sobre guerra.
Pela primeira vez, um exército português regular havia sido derrotado decisivamente por forças indígenas em combate direto, e a notícia desta derrota ecoou através de todo o Império Colonial como um sinal de que a invencibilidade europeia era apenas uma ilusão. Durante a noite que se seguiu à batalha, algo extraordinário aconteceu que foi testemunhado tanto por indígenas quanto por portugueses feridos que permaneceram no campo de batalha. Luzes fantasmagóricas começaram a dançar entre as árvores, e vozes espectrais cantavam cânticos de guerra em línguas que nenhum vivo conseguia reconhecer. Era como se os próprios espíritos da floresta houvessem se manifestado para celebrar a vitória de seus descendentes mortais. Muitos soldados portugueses que sobreviveram a essa noite relataram posteriormente que nunca mais conseguiram dormir em paz, assombrados por visões de guerreiros pintados que apareciam em seus sonhos exigindo vingança pelos crimes cometidos contra a terra sagrada. A união do céu e da terra. Após a derrota humilhante na Batalha da Aldeia Fantasma, Dom Afonso de Mendonça compreendeu que enfrentava algo muito além de uma simples rebelião indígena, estava diante de uma guerra total conduzida por forças que combinavam estratégia militar sofisticada com elementos sobrenaturais que desafiavam sua compreensão europeia do mundo. Em desespero, enviou mensagens urgentes para Lisboa solicitando não apenas mais soldados e armas, mas também padres exorcistas e inquisidores, convencido de que lutava contra demônios disfarçados de índios. Enquanto isso, nas profundezas da Mata Atlântica, a Aliança Indígena preparava seu golpe final, um ritual místico conhecido como a União do Céu e da Terra, uma cerimônia ancestral que não era realizada há mais de 1000 anos e que, segundo as lendas, havia o poder de despertar a própria consciência viva da floresta. Aimoré, o grande xamã dos botocudos, agora com mais de 90 anos mas ainda irradiando energia espiritual intensa, liderava preparativos que envolviam representantes de todas as 12 tribos aliadas numa demonstração de unidade mística sem precedentes na história indígena. O local escolhido foi a Montanha dos Espíritos Eternos, um pico sagrado onde, segundo as tradições orais, os primeiros xamãs haviam estabelecido contato direto com os deuses da criação. Durante 7 luas consecutivas, guerreiros, pajés, curandeiros e anciãos de todos os povos aliados fizeram peregrinações através de trilhas secretas que cruzavam centenas de léguas de território hostil, carregando objetos sagrados que algumas tribos guardavam há gerações incontáveis. Pedras meteóricas tocadas pelo fogo dos céus, águas coletadas de nascentes que nunca haviam sido vistas por olhos humanos, plantas que cresciam apenas em clareiras abençoadas pelos raios lunares, e cinzas de fogueiras sagradas que ardiam ininterruptamente desde os tempos primordiais. Quando todos os elementos rituais estavam reunidos no topo da montanha, uma transformação sobrenatural começou a se manifestar por toda a região. Animais selvagens que normalmente eram territoriais e agressivos começaram a se comportar de forma estranha, jaguares caminhavam pacificamente ao lado de cervos, serpentes venenosas se enrolavam em galhos junto com pássaros coloridos, e até mesmo insetos pareciam se mover em padrões coordenados como se respondessem a uma inteligência superior invisível. A própria vegetação parecia pulsar com vida consciente, árvores balançavam suas copas mesmo sem vento, flores desabrochavam fora de época, e frutas maduras caíam exatamente onde guerreiros famintos precisavam de alimento. Cunhantã, escolhida para representar o aspecto guerreiro feminino do ritual, pintou seu corpo com tintas sagradas que brilhavam com luz própria na escuridão. Cada símbolo desenhado em sua pele contava a história de uma batalha vencida, de um inimigo derrotado, de uma injustiça vingada. Caraí, representando a sabedoria masculina ancestral, carregava um cocar feito com penas de aves que haviam sido extintas há séculos, preservadas em cavernas secretas especificamente para este ritual supremo. Jaguar Negro, Yara e dezenas de outros guerreiros lendários formavam um círculo de poder que canalizava a energia espiritual acumulada de milhares de anos de história indígena. O clímax da cerimônia aconteceu quando Aimoré ergueu o cajado dos 4 ventos, um artefato lendário talhado na madeira da primeira árvore que havia crescido no continente americano, segundo as mais antigas tradições xamânicas. Sua voz, amplificada por forças sobrenaturais, ecoou através de léguas de floresta como se fosse a própria voz da terra falando: Mãe Terra, desperta! Teus filhos chamam por justiça. Os profanadores pisaram em teu solo sagrado, cortaram tuas árvores ancestrais, poluíram tuas águas cristalinas. Mostra-lhes que esta terra tem consciência, tem memória, tem poder para defender-se. A resposta foi imediata e aterrorizante para qualquer um que não fosse descendente dos povos originais. Um terremoto sobrenatural sacudiu toda a região costeira, não causado por movimentos tectônicos naturais, mas pela própria consciência da terra despertando da dormência milenar. Rios mudaram seus cursos durante a noite, isolando completamente as cidades portuguesas. Árvores gigantescas cresceram em questão de horas, bloqueando estradas e criando barreiras intransponíveis.
Animais selvagens, coordenados por uma inteligência coletiva misteriosa, começaram ataques sistemáticos contra fazendas e plantações coloniais, destruindo anos de trabalho agrícola em questão de dias. Mais perturbador ainda foi o efeito psicológico sobre os colonos europeus. Todos os portugueses na região começaram a ter o mesmo pesadelo recorrente, sonhavam que eram perseguidos através de florestas infinitas por guerreiros pintados que cresciam diretamente das árvores, que se multiplicavam como folhas ao vento, que falavam com vozes que ecoavam desde o centro da terra. Muitos acordavam gritando, descobrindo que suas roupas estavam cobertas de terra e folhas, como se tivessem realmente corrido pela mata durante o sono. Alguns enlouqueceram completamente, vagando pelas ruas das cidades falando em línguas indígenas que nunca haviam aprendido, contando histórias detalhadas sobre massacres que haviam acontecido décadas antes de seus nascimentos. A Batalha Final dos Mundos. Com a própria Terra despertada como aliada, a fase final da Guerra dos Povos Ancestrais transcendeu os limites do conflito militar convencional para se tornar uma batalha épica entre duas realidades cósmicas incompatíveis, o mundo espiritual indígena, onde a natureza possuía consciência e vontade própria, e o mundo material europeu, baseado na dominação tecnológica e na exploração sistemática dos recursos naturais. Dom Afonso de Mendonça, confrontado com fenômenos que sua educação militar e religiosa não conseguiam explicar, tomou uma decisão desesperada que selaria o destino de milhares de pessoas. Convencido de que enfrentava forças demoníacas, o comandante português ordenou o que chamou de Operação Purificação, um ataque coordenado de todas as suas forças remanescentes contra o coração sagrado da Mata Atlântica, com o objetivo de localizar e destruir aquilo que considerava o centro da infestação diabólica. 1.500 soldados portugueses, apoiados por 300 mercenários africanos, 200 cavaleiros pesados e uma artilharia composta por 20 canhões de grande calibre, marcharam em formação de batalha em direção à Montanha dos Espíritos Eternos, deixando para trás as cidades costeiras praticamente desprotegidas. A marcha do exército português através da floresta foi um pesadelo que testou os limites da sanidade humana. A própria mata parecia ter ganhado vida malévola, galhos de árvores se moviam para bloquear passagens mesmo sem vento, raízes emergiam do solo para derrubar cavalos e homens, cipós se entrelaçavam durante a noite para formar armadilhas que estrangulavam sentinelas adormecidos. Insetos atacavam em enxames coordenados que pareciam ter estratégia militar, animais selvagens seguiam as colunas portuguesas mantendo distância segura mas emitindo sons ameaçadores constantes, e plantas venenosas brotavam no exato local onde os soldados estabeleciam acampamentos. Quando o exército invasor finalmente chegou ao vale que circundava a Montanha dos Espíritos Eternos, encontrou-se diante de um espetáculo que fez até mesmo os veteranos mais endurecidos questionarem sua própria sanidade. 6.000 guerreiros das 12 tribos aliadas estavam dispostos em formação de batalha numa demonstração de poder e organização que superava qualquer coisa que os europeus haviam presenciado no continente americano. Não eram mais apenas índios armados com arcos e lanças, eram guerreiros transformados pelo ritual da união do céu e da terra, irradiando energia sobrenatural visível, com olhos que brilhavam como estrelas e vozes que ecoavam com o poder dos ancestrais mortos. Aimoré, agora uma figura quase espectral de poder puro, flutuava alguns centímetros acima do solo no centro da formação indígena, segurando o cajado dos 4 ventos que pulsa com luz dourada como um pequeno sol. Ao seu redor, os grandes líderes da aliança haviam se transformado em algo entre mortais e divindades. Cunhantã parecia feita de chamas vivas que não queimavam sua pele, Caraí tinha a aparência de uma árvore ancestral em forma humana, Jaguar Negro podia ser visto simultaneamente em múltiplas posições como se existissem várias dimensões ao mesmo tempo, e Yara movia-se tão rapidamente que criava ilusões óticas de dezenas de guerreiras idênticas. A batalha que se seguiu não podia ser descrita adequadamente por palavras humanas, era como se duas realidades cósmicas diferentes estivessem colidindo violentamente, criando distorções no próprio tecido da existência. Os canhões portugueses disparavam, mas suas balas se dissolviam no ar antes de atingir os alvos indígenas. Arcabuzes funcionavam de forma errática, às vezes explodindo nas mãos de seus operadores, outras vezes disparando pedras ou flores ao invés de chumbo. Cavalos recusavam-se a carregar contra os guerreiros transformados, empinando e derrubando seus cavaleiros em pânico absoluto. Por outro lado, as armas indígenas haviam transcendido suas limitações físicas originais. Flechas voavam em trajetórias curvas impossíveis, contornando obstáculos para atingir alvos protegidos. Lanças se multiplicavam no ar, atravessando múltiplos inimigos simultaneamente. Tacapes quebravam armaduras de aço como se fossem feitas de argila seca. Mais aterrorizante ainda,
guerreiros mortos em combate levantavam-se imediatamente como espíritos vingadores translúcidos, continuando a lutar mesmo após suas mortes físicas, criando um exército híbrido de vivos e mortos que crescia constantemente durante o confronto. A batalha durou 3 dias e 3 noites consecutivas, com a própria natureza participando ativamente do combate ao lado dos indígenas. Tempestades localizadas apareciam instantaneamente sobre posições portuguesas, raios caíam com precisão cirúrgica sobre depósitos de pólvora, e ventos sobrenaturais desviavam projéteis inimigos. Quando finalmente terminou, Dom Afonso de Mendonça estava morto, atravessado por uma flecha espiritual que queimara sua alma antes de destruir seu corpo, e apenas 300 de seus 1.500 soldados ainda estavam vivos, todos loucos de terror, falando incoerentemente sobre árvores que sangravam, pedras que gritavam e sombras que devoravam a luz do sol. O novo amanhecer da Terra Livre. Com a destruição completa do exército português na Batalha da Montanha dos Espíritos Eternos, algo sem precedentes na história da colonização americana aconteceu, uma vitória indígena tão total e decisiva que forçou uma potência europeia a reconhecer oficialmente a soberania de povos nativos sobre vastos territórios. As 3 cidades costeiras, abandonadas por seus defensores mortos ou enlouquecidos, foram ocupadas pacificamente pelos guerreiros da Aliança, que encontraram populações coloniais completamente demoralizadas e dispostas a negociar qualquer acordo que garantisse suas vidas. Aimoré, agora reconhecido como o grande xamã de todos os povos aliados, estabeleceu seu centro de poder na antiga residência do governador em Salvador, transformando os salões europeus ornamentados em espaços rituais onde os símbolos do cristianismo foram substituídos por totens e objetos sagrados indígenas. Sua primeira decisão foi surpreendente em sua magnanimidade. Ao invés de massacrar ou escravizar todos os portugueses remanescentes, ofereceu-lhes uma escolha que mudaria para sempre a dinâmica das relações entre europeus e indígenas no Novo Mundo. Vocês podem partir em paz para suas terras distantes, declarou o grande xamã numa assembleia que reuniu todos os colonos sobreviventes, levando consigo o conhecimento de que esta terra tem donos legítimos que não permitirão mais sua profanação. Ou podem permanecer aqui como hóspedes respeitosos, aprendendo nossas línguas, seguindo nossas leis, contribuindo para nossa sociedade sem tentar destruí-la ou dominá-la. Mas nunca mais vocês serão os senhores desta terra. Essa era terminou com o sangue derramado na montanha sagrada. A resposta foi dividida de forma quase igual. Metade dos colonos optou por retornar a Portugal nos navios que permaneciam no porto, carregando consigo histórias que foram inicialmente descartadas como delírios de sobreviventes traumatizados, mas que gradualmente forçaram a coroa portuguesa a repensar toda a sua estratégia colonial. A outra metade, composta principalmente por artesãos, comerciantes menores e algumas famílias que haviam nascido no Brasil, escolheu permanecer sob as novas condições, dando origem ao primeiro exemplo histórico de sociedade multirracial verdadeiramente igualitária nas Américas. Cunha Antan assumiu o papel de coordenadora de defesa da nova confederação, estabelecendo um sistema militar inovador que combinava as tradições guerreiras de todas as tribos aliadas com tecnologias capturadas dos portugueses. Arcabuzes foram redesenhados para funcionar com pólvora produzida a partir de plantas nativas, canhões foram modificados para disparar projéteis de pedra vulcânica sagrada, e navios portugueses abandonados foram convertidos em embarcações de guerra híbridas tripuladas por guerreiros que haviam aprendido navegação marítima com prisioneiros cooperativos. Caraí liderou o desenvolvimento de uma nova estrutura social que respeitava a autonomia de cada tribo enquanto mantinha a unidade necessária para a defesa comum. O Conselho dos 12 Povos tornou-se o órgão supremo de decisão, com representantes de cada tribo escolhidos através de métodos tradicionais próprios, alguns eleitos democraticamente, outros herdeiros de linhagens sagradas, alguns escolhidos pelos espíritos através de rituais divinatórios. Esta diversidade de sistemas de liderança, ao invés de criar conflitos, enriqueceu as decisões coletivas com perspectivas múltiplas que consideravam aspectos práticos, espirituais e estratégicos simultaneamente. O aspecto mais revolucionário da nova sociedade foi o relacionamento com a natureza, que transcendeu tanto a visão indígena tradicional quanto a europeia. A experiência da união do céu e da terra havia criado uma conexão consciente e permanente entre os habitantes humanos e a própria terra, permitindo uma forma de agricultura e manejo ambiental que aumentava a produtividade enquanto fortalecia ao invés de degradar os ecossistemas naturais. Plantas cresciam mais saudáveis quando cultivadas com rituais de gratidão, animais selvagens colaboravam voluntariamente com atividades humanas quando tratados como parceiros ao invés de recursos, e até mesmo o clima parecia responder positivamente às cerimônias sazonais realizadas pelos xamãs. 10 anos após a Grande Guerra,
quando navegadores de outras nações europeias chegaram à costa brasileira esperando encontrar colônias portuguesas prósperas para conquistar ou comercializar, depararam-se com algo completamente inesperado: cidades florestais que combinavam arquitetura indígena com técnicas de construção europeias, portos movimentados onde navios híbridos transportavam produtos únicos como plantas medicinais, artesanato sagrado e alimentos cultivados através de métodos que os cientistas europeus não conseguiam compreender. Mais impressionante ainda, encontraram uma população mestiça próspera e orgulhosa, que falava múltiplas línguas indígenas além do português, que praticava rituais cristãos adaptados com elementos xamânicos, e que possuía conhecimentos tanto de tecnologia europeia quanto de saberes ancestrais. A notícia da existência desta sociedade híbrida impossível espalhou-se através dos círculos intelectuais e comerciais europeus como fogo em capim seco, forçando filósofos, teólogos e políticos a repensar conceitos fundamentais sobre civilização, progresso e a relação entre diferentes culturas. Pela primeira vez na história colonial, povos indígenas não haviam sido exterminados ou subjugados, haviam vencido, sobrevivido e criado algo novo que transcendia tanto suas tradições originais quanto a cultura dos invasores. A história da Guerra dos Povos Ancestrais tornou-se lenda viva, transmitida através de canções, rituais e festivais anuais que celebravam não apenas a vitória militar, mas a possibilidade de diferentes mundos coexistirem em harmonia criativa. O sangue derramado na terra havia germinado não apenas vingança, mas uma nova forma de civilização que orava tanto os ancestrais quanto as gerações futuras, provando que a resistência indígena podia ser não apenas destrutiva para os opressores, mas construtiva para toda a humanidade.